Antes de mais nada, dizer que estou imensamente feliz, principalmente de estarmos juntos, reunidos, congregando e louvando ao Senhor junto, né? Que maravilha é podermos louvar ao Senhor e adorar ao Senhor. E eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Vamos fazer algumas leituras bíblicas, mas vamos começar com um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Mateus 6, 33 é conhecidíssimo. Tenho certeza que a maioria conhece até de cor. Mas está escrito assim, eu leio na versão NVI, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos orar um minutinho. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nada somos, Senhor, além de pecadores, mas a tua misericórdia, Senhor, tem nos encontrado. E pedimos que, através de nós, o Senhor fale a tua palavra, Senhor, que o Senhor use nesse momento, o Senhor manifeste, Senhor Deus, o teu poder, que a sua palavra seja como espada cortante em nossos corações, que seja marcado, Senhor, e possamos, Senhor Jesus, segui-la em todo o tempo. Senhor, eis aqui a tua palavra e eis aqui nós, o teu povo, prontos a recebê-la e estarmos, Senhor Jesus, disposto a praticá-la. Tudo para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Queridos, esse texto é muito conhecido, já deve ter sido ministrado de diversas maneiras, mas eu quero chamar a atenção para um ponto deste versículo, primeiramente, que é o busquem. Busquem primeiro o reino de Deus. Busquem. E quando a gente ouve essa palavra, temos que entender o contexto que estamos no português, né? Estamos nesse contexto no português, porque muito provavelmente Jesus disse essas palavras em hebraico. Muito provavelmente ele disse essas palavras em hebraico. Todavia, essas palavras foram registradas em grego, lá no livro de Mateus. Então, Jesus deve ter dito, muito provavelmente, não temos absoluta certeza, mas ao público que ele estava falando e por ser judeu e todo o contexto da época, ele deve ter dito em hebraico. E foi registrado em grego. Por quê? O grego é como se fosse o nosso inglês hoje. Era o que tinha de língua universal naquela época. Então, o texto, quando Mateus registra em grego. Apesar de ser uma coisa mais direcionada aos judeus. E aí, a gente vem para o português, né, que é a tradução. O sentido que vem trazendo, no grego, é uma palavra, perdoe o meu grego que anda muito enferrujado, principalmente koiné, que eu nunca estudei, nem o novo também, então, é uma palavra que soa mais ou menos assim, netete. E essa palavra, ela quer dizer algo como uma busca realmente. Ele diz uma procura a fim de encontrar. Então, uma busca. E por que eu quero que vocês tenham essa compreensão? Porque eu venho mostrar para vocês agora que esse busquem é muito importante no sentido literal da palavra busquem. Que aí, no português, é diferente de procurar. Quem busca alguma coisa tem uma diferença pequenina de quem procura alguma coisa. Quem busca sabe onde está. Se eu pedir a alguém nesse momento, alguém busque um copo com água para mim,
Você vai sair da sua cadeira, vai até o bebedouro, vai pegar um copo e vai trazer para mim. Então você sabe onde está. Agora eu vou falar para alguém aqui: procure a chave do meu carro. O que vocês vão começar a fazer? Olhar em todos os lugares para poder saber onde está a chave do meu carro. Falar: gente, perdi a chave do meu carro aqui, tem que procurar. Vai sair todo mundo aqui na igreja procurando a chave do meu carro. E o procurar você não sabe onde está. Você não sabe aonde está. Isso é importante a gente entender esse detalhe. Quando o Senhor nos diz: busque, pois em primeiro lugar, o reino de Deus, Ele não está falando para você ficar procurando o reino de Deus por aí, para ver se acha em algum momento. Ele está falando busque, porque Ele está mostrando para você aonde está o reino de Deus. Se Ele está dizendo busque, é porque Ele está dando um endereço de onde está o reino de Deus. Como o exemplo que eu usei aqui agora, Ele está dizendo: vá até o reino de Deus. Então Ele está dizendo: busque. Isso é a primeira coisa que nós devemos entender: a busca. Essa busca que deve ser incessante em nossas vidas. E nós vamos ver isso no decorrer aqui da nossa ministração. Vocês conhecem muito bem o texto, e esse texto começa a entrar nesse assunto logo depois, quando ele começa a falar, Jesus no Sermão do Monte, começa a falar, inclusive fica a dica que nós estudamos nos nossos GCs o Sermão do Monte aí, recentemente, dos últimos estudos que fizemos. Então, fica aí a dica para que participem dos GCs e dos nossos estudos. Pois bem, daí ele começa a dizer ali, não acumulem tesouros no céu, não acumulem tesouros na terra, aonde a traça corrói, tudo mais. Ele fala: acumule tesouros no céu. E ele vai mostrando. E aí ele vem dizendo aí, por que vocês estão preocupados com a vida de vocês, querendo acumular coisas? Por que vocês estão aí preocupados em ter tantos bens e buscar tantos bens? Por que vocês estão preocupados com isso? E ele começa a dar alguns exemplos de que não precisa ter essa preocupação. Você não vê os lírios dos campos? O Senhor vai lá e veste, nem Salomão, em todo o seu esplendor, foi vestido como? Você não vê aí as aves no céu? Quem que alimenta elas? O Senhor prepara o alimento para elas. Quanto mais nós, que somos seus filhos, quanto mais nós, Ele não vai cuidar da gente? Então nós estamos preocupados com a nossa vida, e o Senhor está dizendo assim: não se preocupa com essas coisas, que é muito importante lembrar que Ele está dizendo essas coisas: o que vestir, o que comer, o que beber, as suas necessidades básicas. Não se preocupe com isso, mas busca primeiro o reino de Deus. Daí você vai me perguntar: como eu busco o reino de Deus, Alex? Oh, meu Deus, o que é o reino de Deus? Como eu busco? E o Senhor vem nos explicando em todo momento. Nós vemos na Bíblia diversas passagens no Novo Testamento dizendo assim que era o ministério de Jesus, dizendo e mostrando: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Você vai ver diversas discussões teológicas, se o reino de Deus é agora, é no futuro. É muito simples, é agora e é no futuro. Porque é chegado o reino de Deus, já vivemos coisas aqui, e ainda assim viveremos um reino de Deus. O que é muito necessário, quando ele diz busque o reino de Deus, imagine que um reino é uma monarquia, todos sabem, onde existe um rei
que governa. E esse rei que governa está sobre tudo, soberano sobre todas as coisas naquele reino. Então, quando Jesus está dizendo para nós, busquem, então busque ser governado pelo Senhor. Busque ser governado por Ele. Busque o reino de Deus. O reino tem um Senhor, tem um rei, que é Jesus Cristo. Então, busque ser governado por Jesus Cristo. Essa é a importância da gente entender que devemos buscar. Nós sabemos a direção. Nós sabemos, porque Ele vem nos mostrando como é ser governado por Ele. Inclusive no Sermão do Monte. Ele está dizendo, não acumule as coisas aqui nessa terra. Acumula lá no céu. Busca acumular lá no céu. Como eu faço isso? Nós já estamos no céu? Nós vamos levar para o céu essas cadeiras, nós vamos levar esse púlpito, nós vamos levar essa igreja física para o céu? Não vamos. Nada disso entra no céu. Então ele está dizendo, busquem o que é espiritual. É buscar o que é espiritual. Buscar ter esse relacionamento com o rei. Porque todos que são governados, direto ou indiretamente, têm uma relação com o rei. Então nós precisamos buscar relacionamento com o Senhor. Nós precisamos buscar relacionamento com o rei. E ele não diz para que nós deixamos todas as outras coisas. Ele não diz isso. Ele não diz, busca o reino de Deus e deixa tudo de lado. Ele diz, busquem primeiro o reino de Deus. O reino de Deus vem primeiro. Esses dias conversando com alguns irmãos, daí a gente estava refletindo, sobre como nós empregamos o nosso tempo, como nós empregamos as coisas que fazemos. E daí nós estamos falando, nossa, mas eu tenho uma vida devocional. Na hora que eu estou me deslocando do trabalho, ou da casa para o trabalho, eu estou lendo a Bíblia. Quando eu estou lá na fila do banco, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou escutando um louvor. Eu estou limpando a casa, eu estou escutando um louvor. Eu tenho uma vida devocional com o Senhor. E aí, onde a gente tem que prestar atenção no que o Senhor está nos dizendo. Quando Ele diz, busque primeiro, Ele está dizendo, dedique um tempo, primeiro a mim, somente a mim, e a mais nada. Está errado, enquanto a gente está no translado, ficar fazendo essa meditação, ler a Bíblia e tal, escutar louvores? É lógico que não. Continue a fazer isso. Só que devemos fazer isso e devemos ter um tempo dedicado ao Senhor. O nosso tempo dedicado ao Senhor não é o tempo que estamos no translado. Mas é o único tempo que eu tenho. Em 24 horas que temos no dia, você tem coragem de dizer que para o Senhor é o único tempo que você tem? Tem algo muito errado aí. Tem algo errado demais aí. Nós precisamos entender que nós precisamos dedicar ao Senhor um tempo que seja dele e exclusivamente dele. Um tempo que seja do Senhor, porque isso é buscar ao Senhor. Nós sabemos onde Ele está, então nós nos achegamos a Ele, que ainda nos diz aqui, nos versículos anteriores, em secreto, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao Senhor, e fale assim. É um tempo dedicado, é um tempo exclusivo do Senhor. É um tempo que Ele quer ter com você. É um tempo que precisamos dedicar a Ele. E esse tempo dedicado é um tempo de busca. Porque nós paramos
tudo que tínhamos a fazer e dedicamos ao Senhor. E nós devemos intensificar esse tempo de busca, porque muitos de nós têm esse tempo de busca somente durante 30 minutos aqui na igreja, 2 vezes na semana, de quarta e domingo. Muitos de nós somos assim, e só temos esse tempo de busca aqui. Muitos de nós, e eu me incluo nisso também, muitos de nós passamos um dia inteirinho sem dedicar um tempo ao Senhor. Passa o dia inteirinho, acorda, levanta, vai trabalhar, daí daqui a pouco vai estudar, daí daqui a pouco volta para casa, daqui a pouco vai cuidar disso, daqui a pouco está morto e precisa ir dormir. Está morto de cansaço, no caso, né? Então, o tempo que nós dedicamos ao Senhor, isso é importantíssimo na busca, porque sabe o que Ele é? Ele é um Deus conosco, Emanuel, o Deus conosco, é o Deus presente. E Ele diz ainda, né, quando Ele tem ascensão ao céu, que é necessário que Ele vá para que o outro dele venha. E aí Ele passe a ser, além de um Deus conosco, um Deus em nós. O Deus em nós, que é o Espírito Santo. Então Ele passa a ser o Deus em nós, Ele passa a ser o Deus que habita em nossos corações, onde nós passamos a ser morada dEle. Só que nada disso acontece sem a busca. Nada disso acontece se não buscarmos ao Senhor. Nada disso. Não adianta Ele fazer promessas de que Ele vai e outro virá e esse outro nos encherá. Não adianta. Se você não buscar, se você não ficar com o tempo dedicado ao Senhor, com o tempo dedicado em nossos lares, o tempo dedicado aonde você puder estar. Talvez, e muitas pessoas fazem isso, eu já não faço há muito tempo, mas já fiz. No meu serviço, eu tirava a minha hora de almoço para poder estar dedicado ao Senhor. Estar dedicado. Todo mundo ia, vamos ali, vamos lá, vamos cá. Eu falava, não, vou tirar um tempinho aqui. E aí sim, era um tempo dedicado ao Senhor. Eu pegava, não estava com mais ninguém, estava somente eu e o Senhor. E buscando a Ele. Buscando ter entendimento. Buscando a revelação. Porque Ele diz que devemos buscar, e devemos buscar com insistência. Em versículos um pouquinho mais à frente, em Mateus 7 e 8, Mateus 7, versículos 7 e 8, Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-á a vós. E logo no 8 ele diz: pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se abrirá. Então, Ele insiste conosco na busca, para que nós insistimos. Nós sabemos aonde está, nós precisamos buscar. Nós sabemos que o Senhor está lá, e Paulo dizia isso também constantemente. Eu sei em quem eu creio, eu sei aonde está o alvo, e eu caminho para o alvo. É você saber aonde está, aonde você precisa acertar, e eu vou buscar aquele alvo. E o nosso alvo é Cristo. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos nos policiar aonde estamos errando, e precisamos buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor de coração e com intensidade.
Não de qualquer maneira. Hoje pela manhã eu estava escutando um podcast e era Asher alguma coisa o nome do rapaz, não vou me lembrar agora do senhor. Ele é um judeu messiânico, né? Então, ou seja, ele é cristão e judeu, ele acredita no Messias. E aí ele estava contando um pouco da história recente agora de Israel, como é que está a passagem pela guerra, como é que está esse momento todo que estão vivendo, né, há um ano aí já nessa guerra ali no Oriente Médio. E ele estava falando como as pessoas estão se portando. E aí perguntou para ele o entrevistador, mas como é que é a igreja lá em Israel, a igreja cristã lá em Israel? Daí ele disse uma coisa: a igreja cristã em Israel é muito fervorosa, porque não tem como ser de outra maneira por conta do que nós vivemos ali. A perseguição que eles vivem dos próprios judeus, a perseguição que eles vivem dos cristãos porque eles são judeus, a perseguição que eles vivem no meio da guerra, toda essa perseguição que eles têm, toda essa afronta que é com eles, ele falou, não tem como ser de outra maneira, nós precisamos estar buscando fervorosamente pelo Senhor, nós precisamos estar buscando constantemente e fervorosamente para que o Senhor nos escute, para que o Senhor se compadeça, para que o Senhor tenha misericórdia e para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. E isso deve ser o que nós precisamos também fazer. Nós precisamos ter essa consciência. Hoje nós estamos num país que é confortável demais para o Evangelho. E às vezes esse conforto acaba nos prejudicando, né? Porque o ser humano é acomodado. Então se você coloca ele na zona de conforto, para querer sair dali, é terrível. Mas nós precisamos nos policiar e olhar se estamos na zona de conforto, se estamos deixando de buscar o Senhor. Eu e você sabemos se estamos. Não precisa eu falar, fulano busca, fulano não busca. Você sabe, e eu sei se eu não estou buscando o Senhor. E eu sei o quanto é necessário que buscamos ao Senhor, que buscamos a Ele, para que possamos ter uma vida diferente. Nós queremos um avivamento nessa geração, queremos ver coisas extraordinárias, queremos ver o Espírito Santo se movendo e ser derramado, mas nós não buscamos. Como que isso vai acontecer? Não existe isso. Nós precisamos ter esse entendimento e precisamos buscar constantemente o Senhor. Nós precisamos buscar experimentar o Senhor cada vez mais. As experiências que temos com o Senhor vêm de quando buscamos. Nós tivemos recentemente, né, o Giovanni já falou disso no sábado, nós já citamos algumas vezes, mas eu vou citar mais uma vez também, porque esse documentário é muito bom. Mas a gente viu o documentário, né, Fé Não Fingida, lá com os jovens, no acampamento, e nós vimos umas pessoas que estão, né, até hoje, porque apesar de serem idosos, ainda continuam numa busca constante pelo Senhor, e a gente vê eles experimentando o sobrenatural de uma maneira fantástica. A gente vê eles experimentando do Senhor um pouco mais, movidos pela fé, movidos pelo que acreditam. E aí a gente tem um problema. Será que eu tenho fé que me move dessa maneira para eu buscar ao Senhor? Será que eu tenho fé necessária para buscar e andar pelos caminhos do Senhor? Porque isso é o que vai reger a nossa vida, irmãos. Isso é o que vai reger cada um de nós. Isso é o que vai colocar cada um de nós na presença do Senhor.
O Senhor está dizendo assim a cada um de nós, de braços abertos: eu estou aqui. Eu estou aqui. Você só precisa me buscar. Alguém já falou essa frase: eu vou buscar fulano ali, eu vou buscar ciclano ali. Eu acho que todos nós em algum momento já falou: eu vou buscar. E o que acontece quando saímos para buscar a pessoa que dizemos? Nós vamos até a casa ou o local combinado, nós encontramos essa pessoa, se estamos de carro, colocamos no carro e vamos para o destino. Então, buscar o Senhor não é diferente. Nós sabemos onde Ele está. Devemos ir até Ele. Buscar, falar: Senhor, vem comigo aqui na minha vida. Vem comigo para essas coisas que temos que fazer. Vem comigo para o meu dia a dia. Vem comigo no trabalho, na escola, na minha casa, na faculdade, em qualquer lugar. Nós vamos até o Senhor, buscamos Ele e colocamos Ele conosco. Eu falo de uma forma figurada, mas é quase que literal. Porque nós precisamos de esforço para buscar. Nós precisamos de esforço. Como saímos para buscar um amigo, nós precisamos de esforço. Nós precisamos ou pegar o carro e ir até essa pessoa, pegar um Uber, pegar um ônibus. Nós precisamos de esforço para ir até Ele e trazê-lo conosco. E daí em diante, o que nós precisamos é mantê-lo conosco. Então a importância que temos da busca é primordial, porque só assim vamos viver verdadeiras experiências, só assim vamos viver coisas extraordinárias no reino de Deus, só assim vamos viver o que não temos vivido até agora. Nós ficamos geração após geração dizendo que queremos ver o Senhor. E aí, para ver o Senhor, sabe o que é preciso? Buscar. Nós queremos a volta de Cristo, né? Quem não quer a volta de Cristo aqui? Todos querem a volta de Cristo. Queremos a volta dele. Queremos que ele venha. E aí ele diz que ele vai vir. Ele não sabe quando. Somente o Pai o sabe. Mas ele vai vir. E aí nós temos um termômetro para saber quando ele vem. Porque ele diz: quando o evangelho for pregado a todas as nações, aí então virá o fim. Eu quero que o Senhor venha, e eu queria muito que viesse na minha época. Não sei se vai acontecer antes de eu bater as botas, mas eu queria muito que fosse agora. Mas se não for, vai ser na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, em alguma geração. Mas o evangelho vai ter que ser anunciado a todos os povos. E nós buscamos isso. Nós buscamos por anunciar o evangelho a todas as nações. Nós buscamos. Qual é o esforço que a gente está tendo? A gente sabe que o evangelho precisa ser anunciado. E eu busco. Lembra da zona de conforto? Às vezes eu não busco porque eu estou numa zona de conforto. E aí a gente deixa sempre para os outros fazer. Mas a responsabilidade é minha e sua, irmãos. A responsabilidade é de cada um de nós. Nós precisamos. Nós precisamos. Nós queremos realmente ver o Senhor. É isso que nós queremos. Então nós precisamos se mexer. Nós precisamos ver o Senhor de forma
de buscar ao Senhor de forma que Ele esteja conosco constantemente e possamos fazer a obra que Ele nos orientou, para que possamos ir, para que possamos anunciar. Nós precisamos disso. Só que nós não vamos conseguir fazer isso de braços cruzados, sem buscar ao Senhor constantemente. Porque se nós nos achegarmos a Cristo, Ele vai se achegar a nós. Porque Ele dá essa lição para a gente. Ele dá essa lição de forma que nós precisamos persistir. Ele nunca disse que ia ser fácil, nada. Ele disse que devemos buscar primeiro. Ele precisa estar em primeiro lugar. E isso é o princípio das primícias do Senhor. Em todo o contexto, o Senhor vem dizendo para nós sobre as primícias, né? Desde o Antigo Testamento, separar para Ele o que é primeiro. Nós precisamos ter esse entendimento do que buscar primeiro é. Nós precisamos buscar primeiro a Ele. Busca ao Senhor e paro de estudar? Não, só busca ao Senhor primeiro. Depois estude. Busca ao Senhor e paro de trabalhar? Não, só busca Ele primeiro. É só Ele ser o primeiro em nossas vidas. E o grande efeito que isso faz, tudo mudar na nossa vida, é esplendoroso, irmãos. Quando nós temos a certeza, a convicção que o Senhor é o primeiro em tudo que fazemos, não tomamos uma decisão sem Cristo. Por quê? Na minha decisão, Ele vem primeiro. Na minha decisão, o peso maior é dele, Ele vem primeiro. Nada que eu for fazer vai vir sem o Senhor. E aonde o Senhor está, não vai dar errado. Não vai ser da maneira que eu quero, mas vai ser da melhor maneira, porque é a maneira que o Senhor quer. Quando Ele vem primeiro, não tem como dar errado, irmãos. Não tem como dar errado, porque Ele garante. Só que lembre-se, não dar errado não significa que é do jeito que você quer. Porque quando Ele disse, busca primeiro o reino de Deus e estas coisas lhe serão acrescentadas, essas coisas lhe serão acrescentadas. O que comer, o que vestir, como se locomover, as coisas que você precisa para necessidades básicas. Mas eu queria ter uma casa em Miami. Você pode ter uma casa em Miami, mas não é isso que o Senhor te prometeu. Ele prometeu para você que não vai te faltar nada, que as necessidades básicas vão ser colocadas a você. Mas eu quero ter uma Ferrari para andar no Brasil, em Carapicuíba, nas ruas tudo esburacadas. Sem ofensa, Carapicuíba, mas é esburacado. Osasco não é não. Então, você quer ter uma Ferrari para andar ali, mas não foi isso que o Senhor te prometeu. Mas eu posso buscar e querer ter uma Ferrari? Lógico que pode. Desde que busque o Senhor primeiro. E Ele vai direcionar a sua vida em cada coisa que você fizer. Busque o Senhor primeiro. Amém? Curva a sua cabeça.